E aí, galerinha do sexto ano, bom dia. Aqui mais uma vez o professor Eduardo Moura, ok? Na aula de hoje já irei trabalhar, ok, o nosso livro 2, né? E no que se refere à história, né, no livro 2 nós vamos trabalhar a Grécia, ok? Um tema extremamente fascinante, um tema extremamente importante, ok? Isso para a gente poder compreender o conceito, né, de civilização ocidental. Porque quando eu falo em civilização ocidental, é justamente pelo fato, né, que a base cultural da civilização ocidental vai ser a Grécia e vai ser Roma, ok? Por isso que eu coloquei aqui, né, para a gente poder dar início ao nosso tema, né, que Grécia, né, o berço da civilização ocidental. Beleza? Mas aqui, no que se refere à Grécia, nós vamos estudar os períodos da história grega. E o primeiro período que vamos estudar é justamente o período pré-homérico, que vai de 3.000 anos antes de Cristo a 1.200 antes de Cristo. Então, qual a principal característica do período pré-homérico? Então, no que se refere ao tema desse capítulo, do primeiro capítulo do livro 2, então eu vou estudar aqui com vocês, eu vou trabalhar aqui com vocês as principais características de cada um desses períodos da história do mundo grego. Beleza? E aqui no chamado período pré-homérico, né, a Grécia ela vai ser invadida por diversos povos, como os cretenses, como os aqueus, jônios, eólio e os dórios, ok? Então, esse período pré-homérico ele corresponde a uma fase inicial, certo, do povoamento da Grécia. Lembrando que o povo grego ele vai resultar, né, dessa miscigenação, dessa mistura desses diversos povos que eu acabei de falar para vocês. Então, período pré-homérico, as invasões. Então, período pré-homérico é o período inicial, ok, do povoamento da Grécia. O outro período que vamos estudar agora, que eu vou aqui citar para vocês as principais características, é o chamado período homérico, que vai de 1.200 anos antes de Cristo até 800 antes de Cristo. Então, nesse período, certo? Nesse período, qual a principal característica desse período? Nós vamos ter a formação das cidades-estado da Grécia. Então, isso aqui é extremamente importante. Então, quando eu estou falando de Grécia Antiga, certo? A Grécia, meus amores, no que se refere a seu aspecto político, ela estava estruturada, ela estava organizada nos moldes de cidades-estado. Então, e é nesse período homérico que nós vamos ter o início das cidades-estados, né, que marcaram a forma de viver da Grécia Antiga. Lembre-se que esse conceito de cidade-estado a gente já estudou, não foi? Lá no início do ano, certo? Esse modelo político vai surgir lá na Mesopotâmia, beleza? E o que é uma cidade-estado? Só aqui para a gente aqui elucidar, né? Que são aquelas cidades politicamente independentes, né? Ou seja, cada cidade tinha sua forma de governo, tinha suas leis, tinha seu exército, tinha seu território e etc. Beleza? Então, no período homérico, nós vamos ter o início das cidades-estados, ok? Então, no período homérico, iniciaram, né? Teve início a formação da polis grega, beleza? E agora a gente vai para o período
arcaico. O período arcaico ele vai do século VII ao século V a.C. Então, é aqui no período arcaico que vai começar a despontar uma forma de governo que ela é, características quando se fala do mundo ocidental. É o despontar, é o início da democracia. Ou seja, essa forma de governo onde ela garante, certo? Principalmente, essa forma de governo que ela tem a sua essência, certo? Na liberdade de expressão, É uma palavra, que principalmente, aqui no Brasil, está bastante sendo utilizada. A liberdade de expressão, ok? Então, a essência de um regime democrático é justamente a liberdade de expressão, ok? E aqui no período arcaico que vai surgir o conceito de sociedade privada. Ou seja, um determinado grupo social vai começar a deter principalmente o quê? A posse da terra. Beleza? E também é nesse período que vai surgir, os famosos Jogos Olímpicos, que reunia competidores de diversas partes do mundo grego antigo, inclusive, no período dos Jogos era declarada uma trégua em todos, algumas cidades, se algumas cidades estivessem em guerra, então, havia uma trégua, certo? Havia uma trégua entre essas cidades justamente para que ocorresse, os chamados Jogos Olímpicos, beleza? E agora nós vamos para o chamado período clássico, século V a.C. Então, aqui no período clássico, nós vamos ter as guerras médicas, é justamente quando o Império Persa, quer dominar a Grécia, mas não consegue. Nós vamos ter a Guerra do Peloponeso, beleza? É quando as várias cidades-estados, elas vão guerrear entre si. Nós vamos ter a exceção, a subida, da Macedônia que vai se tornar um império. E foi justamente nesse período clássico que vai florescer, vai ser o auge da democracia ateniense, esta forma de governo, como eu já falei para vocês, que tem a sua essência na liberdade, de expressão, ok? Justamente porque a polis, na polis havia ágora, o que era ágora? Era a praça, E quando todos os cidadãos, desculpa o erro, todos os cidadãos, quando eles se reuniam na ágora, ali se transformava em uma arena política, ou seja, todos tinham vez, todos podiam discursar, todos podiam expor as suas ideias no que se refere à política, no que se refere à doutrina, da polis. Beleza? Foi também nesse período que Atenas e Esparta, estabeleceram-se, de forma hegemônica, alternando como força de maior poder na Grécia. Por isso, conhecer mais detidamente, o período clássico da Grécia Antiga é também conhecer suas principais características e complexidade. Então, e agora para a gente finalizar, o último período, da história grega é o chamado período helenístico, século VI, o século VI, desculpa, antes de Cristo. Então, no que se refere a este período, então, qual a principal característica do período helenístico? Então,
é nesse período da história grega que a Grécia vai ser subjugada, a Grécia vai ser dominada pelo Império da Macedônia. Lembrando, quando a gente fala de Império da Macedônia, né, vem logo à mente da gente, né, o quê? Um nome bastante conhecido no que se refere ao mundo antigo. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Lembrando que Alexandre foi aluno de Aristóteles. Isso significa dizer o quê? Que Alexandre, ele recebeu uma educação, ele foi educado na cultura grega. Beleza? Então, sabemos que o Império de Alexandre, né, ele ultrapassou, né, as fronteiras, né, da Grécia, né, chegando até ao Oriente. E uma das principais características desse período, que foi extremamente incentivado por Alexandre o Grande, foi justamente, ocorreu nesse período, a fusão de duas culturas. Alexandre, né, e seu exército, né, representando, né, a civilização grega, né, a cultura grega, e nesse processo de dominação, né, de Alexandre, no que se refere, né, ao Oriente, ocorreu, né, a fusão de duas culturas, a da cultura grega com as velhas culturas do Oriente. Então, quando eu falo em helenismo, eu estou, né, falando, né, desse período em que a Grécia vai ser subjugada pelo Império Macedônico, ok? E também, Império Macedônio, e também pelo fato de ocorrer a fusão da cultura grega com as velhas culturas orientais, ok? Então, espero que vocês, né, tenham gostado da aula de hoje. Tudo de bom para vocês, fiquem em casa e um abraço aí virtual em todos vocês. Tchau, tchau.